Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós nesse dia, que é o 1º de julho, né, de 2021. Graças a Deus, né, continuamos aqui na perseverança, na meditação, na obediência e na observância da doutrina apostólica, né? Amém, né? E graças a Deus por isso. Então vamos continuar aqui na nossa meditação, né, diária. Estamos aqui na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 10, né? Que nós já lemos, vamos repetir hoje, né? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas, né? Então, as obras justas, né, de Abel, o que elas faziam, né? Elas reprovavam as más obras de Caim, né? Simplesmente pela ação, né? E também pela palavra, né? Então isso aconteceu. Aí o que aconteceu? Aconteceu que isso aí, né, enraiveceu o Caim, né? Se encheu de inveja, né? De maldade e matou o seu irmão. Então as obras justas, elas têm esse poder, né, de reprovar as obras más, né? Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não vos admireis, né, se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, mais uma vez, né, os apóstolos usando aí, né, palavras duras, né, contra o mal, né, contra aqueles que aborrecem seu irmão, né, e o seu próximo, né, é homicida, né, está matando o irmão. Então tem que prestar atenção nisso, né, irmãos? Porque às vezes a gente vê isso, né, acontecer e fica calado, né? Podemos ver isso, essas coisas elas acontecem ao nosso redor, né? Pode até acontecer na igreja, né? Mas acontece ao nosso redor. Conhecemos a caridade nisto, o amor, né, aqui, né? Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos, imitando, né, o Senhor Jesus. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Como estará nele o amor de Deus, né? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Claro, né? Então, o amor, ele se expressa por palavra, por língua, né? Por obra e em verdade, né? Certo? E nisso conhecemos que somos da verdade e diante deles asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas.
Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, né? E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, o apóstolo João, né, nos exorta acerca da obediência à palavra, o amor, né, que ele vai falar mais adiante aí, que o amor é a obediência à palavra. O amor da igreja, né, para com Deus, o Altíssimo, né, o Criador, e o seu Filho Jesus Cristo, é a obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, né? E o principal mandamento dele é esse aqui, ó, que a gente creia, né? Que nós creiamos, né? No nome do seu Filho Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Receber o Senhor Jesus, né? Como nosso Redentor, como nosso Salvador. Não é isso? Então o apóstolo João está aí nos exortando, né? E mostrando que a doutrina dos apóstolos ela era uma só. Não havia divisão entre eles, né? Não havia divisão. Eles falavam a mesma coisa, a mesma doutrina, né? Para todos, né? Tanto judeus como gentios. E amém, né? Aí no capítulo 4 ele vai falar sobre os falsos profetas, né? Exortações, né? Seguras, né? Repetitivas, com muita repetição, para não deixar que a gente se esqueça, né? Então vamos lá, o capítulo 4. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? Então ele está dando testemunho de que muitos falsos profetas, falando em nome de Jesus, já estavam ali naquela época, né? Com outras doutrinas, outras visões de mundo, né? Outros ensinos, contrários à palavra, né? Contrários aos ensinamentos apostólicos e ao ensinamento do Senhor Jesus. Então ele diz aqui, né? Não vamos crer todo espírito, não. Não vamos crer em qualquer pessoa. Aí temos que escolher, temos que saber o que escolher, né? Em quem que nós vamos crer, né? É uma escolha diária, né? A todo momento a gente está sendo convidado a fazer essa escolha. Então ele diz aqui, ó, nisso conhecereis o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus é o quê? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Porque naquela época já tinha, né, gente negando que ele não veio em carne, né? Certo? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, né? Não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Já está no mundo. Desde o Éden, né? Ele está no mundo porque lhe foi permitido estar aqui governando, né? Uma parte do mundo, né? Certo? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, né?
Então, nós somos aliados do Senhor Jesus para combater contra esses espíritos, né? Espíritos do mal, que são mais fortes do que nós. Então nós precisamos do Senhor Jesus, que é mais forte do que eles, para podermos lutar contra eles. Amém? Vamos parar por aqui hoje e até amanhã, se Deus quiser, e Pai seja com todos nós nesse dia. Amém, né?